Bom dia, pessoal. Como vocês estão hoje? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Pois é, professora Sandra Duarte, hoje nós vamos historiar. Pois é, a gente vai fazer novamente aquele nosso passeio maravilhoso sobre a história da cidade do Recife. Muito legal, né? Pois é, então a gente hoje vai dar uma volta lá no passado e vocês vão entender que eu trouxe meu amiguinho aqui, ó. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu trouxe meu amigo, o boi. Daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos seguir nossa viagem através do tempo da história do Recife. E o assunto hoje é basicamente os holandeses em Recife. A gente vai voltar a falar um pouquinho, nas aulas anteriores a gente tinha comentado um pouco sobre essa movimentação dos holandeses aqui na nossa cidade. E hoje a gente vai relembrar alguns daqueles pontos e conhecer pontos novos também nessa parte da nossa história, parte que foi tão importante, tá bom? Então vamos lá. Bom, o ano era 1630. O que acontece? Recife era um importante porto que fazia parte, desculpem, era um importante porto que fazia parte do Brasil português. Naquela época, há um bom tempo já atrás, na verdade há 130 anos atrás, Portugal já comandava o nosso país por inteiro. E a nossa cidade também. Então Recife, apesar de ser um lugarejo, um lugar pequeno, onde moravam muitos marinheiros e muitos pescadores, ele já assumia o papel de um dos principais portos do nosso país. Por causa da posição privilegiada, o nosso país, ele comercializava cana-de-açúcar com os países da Europa. Então aí nós temos, o comércio era muito intenso, principalmente com a Holanda. Os holandeses eles sempre vinham aqui para pegar essa cana-de-açúcar e levarem para lá, para o refino. Só que teve um pequeno problema aí nesse meio tempo entre Holanda. Por quê? Holanda e Portugal. Por quê? O que aconteceu? O rei de Portugal morreu e não tinha descendente. Foi o que aconteceu. Assumiu um parente dele mais próximo, que era da Espanha. Aí se unificou o reino, chamado União Ibérica, né? Aí o que aconteceu? Juntou-se o reino da Espanha com o reino de Portugal. E olha, vou dizer para vocês, os holandeses não se davam nada bem mesmo com o pessoal de Espanha. Existia uma rixa lá entre eles, um problema entre eles, e Portugal simplesmente assumiu essa coisa aí, foi uma confusão danada. Os holandeses resolveram invadir a nossa capital recifense. Então, a invasão dos holandeses, ela aconteceu por volta desse ano de 1630, quando eles chegaram aqui na nossa capital pernambucana, né, no Recife. Na época nem era capital ainda, como eu falei, era uma partezinha de Olinda, do vilarejo de Olinda. E aí, em 1637, precisamente 7 anos depois, veio para a nossa cidade o príncipe, né, que as pessoas chamam de Conde Maurício de Nassau. Então, o Conde João Maurício de Nassau, ele veio para a nossa cidade para servir como governante. Ele trouxe uma grande experiência na área militar e em outras áreas também. Ele já era um administrador lá onde ele morava, na Holanda, certo? Apesar dele servir a Companhia das Índias Ocidentais, que era holandesa, mas ele não era holandês, ele era alemão, tá certo? E aí é que começa a nossa história. 7 anos depois, durante o governo de João Maurício de Nassau, o nosso país, a nossa cidade em especial, ela já experimentou coisas diferentes. A nossa cidade começou a se desenvolver. Então a gente segue aqui no nosso próximo slide.
A gente já vem agora. E aí a gente vai conhecer um pouco sobre a história do Conde João Maurício de Nassau, certo? Olha o que nós conseguimos aqui. Maurício de Nassau chegou em Pernambuco em 23 de janeiro de 1637 e foi acompanhado por cerca de 2.700 soldados, mais funcionários da Companhia das Índias Ocidentais. Como eu falei, o Conde João Maurício de Nassau, ele veio para cá diretamente para servir como governador. Ele iria tomar conta da nossa cidade, certo? Aí nós vamos conhecer um pouco das coisas que João Maurício de Nassau fez aqui no nosso espaço. E aí a gente segue, vamos ver o que foi que ele fez. Primeira coisa, ele incentivou estudos científicos e registros artísticos sem precedentes na história colonial brasileira. Importantes registros sobre os habitantes da região e sobre a natureza foram feitos por holandeses e no campo das artes destacam-se a vinda de dois artistas, Frans Post e Albert Eckhout. Então, Maurício de Nassau, na sua comitiva, trouxe militares, trouxe religiosos, como a gente falou, cientistas e artistas. Então, como se fala aqui nesse slide, nós podemos ver agora uma imagem que é um quadro de um artista que ele trouxe chamado Frans Post. Então, Frans Post, junto com o Albert Eckhout, que é a próxima imagem que nós temos, no próximo slide, então nós podemos ver que eles retrataram a imagem das pessoas e do local daquela época, né, de Recife daquela época como era. Então, nós podemos ver aí, por exemplo, a vila do Recife e a simplicidade que ela possuía naquela época. Então, seguindo, vamos ver a próxima, que é a imagem, a arte de Albert Eckhout. Vamos seguir? Isso, então olha aí. Enquanto Frans Post ele gostava mais de retratar a questão da imagem do Recife, os locais, as casas e tal, Albert Eckhout ele se preocupava mais em mostrar as pessoas, os tipos humanos. Então nós vimos aí dois descendentes de indígenas, né? Eles não são totalmente portugueses, não são totalmente brasileiros, eles são descendentes de indígenas com portugueses, por essa imagem aí. E aí, ele trouxe essas pessoas que realizaram também um estudo, isso foi muito importante para que as pessoas lá fora conhecessem o nosso país, para que vissem como funciona a nossa cidade. E aí, Maurício de Nassau também, ele embelezou a nossa cidade construindo palácios. Então, nós temos aí nessa imagem o Palácio de Friburgo. Nós poderemos ver um pouco da história dele agora. Então, vamos lá. Então, olha o que fala aqui. Deu um probleminha, mas tudo bem. O próximo. Agora, Maurício de Nassau transformou Recife. Maurício de Nassau transformou Recife. Recife era uma parte importante, como eu falei, um importante porto comercial para todo o nosso estado, para todo o nosso lugar. Naquela época, Pernambuco nem era um estado, na verdade era uma capitania hereditária. A gente falou sobre isso há um pouco tempo atrás. Então, o que acontece? Ele transformou, fez com que Recife crescesse tanto que ele se transformou a capital de Pernambuco. Então, ele deixou de ser um vilarejo, deixou de ser um porto, para ser a capital do nosso estado. E promoveu inúmeros investimentos para reforçar a urbanização da sua colônia. Como eu falei, ele construiu pontes e palácios, além de ter ajudado na distribuição do terreno entre as pessoas que moravam ali naquele local. O que acontece? As pessoas daquela época, elas viam um terreno vazio, já que Recife estava em expansão, Recife estava crescendo, e eles construíam as casas aleatoriamente. Eu vejo esse terreno aqui, eu quero construir aqui. E assim foi. Só que quando Maurício de Nassau veio, alguns historiadores dizem que ele
pessoalmente ajudou a distribuir os lotes e a organizar mesmo a nossa cidade, porque da forma como ela estava muito bagunçada, eles precisavam organizar isso aí. Então, olha o que ele fala. Nassau criou um jardim botânico na nossa capital, aqui em Recife, e também ordenou a construção de alamedas arborizadas e pontes, como eu falei, que ligavam ilhas no litoral recifense ao continente. Então ele fez literalmente pontes que ligassem, porque a gente sabe que Recife é um conjunto de ilhas, né? Então nós temos aí o Palácio de Friburgo, que era a residência oficial de Maurício de Nassau na época do Brasil holandês. E aí, nós também temos o Palácio da Boa Vista. Foi uma das construções realizadas também durante o governo de Maurício de Nassau, certo? Esse palácio, ele foi com o projeto de urbanização do Recife, nos anos de 1900 e alguma coisa, início do século XX, ele foi demolido completamente. Era um palácio muito bonito, nos moldes lá de Holanda. Mas, se a gente quiser conhecer um trechinho dele ainda, a gente vai lá aqui pertinho do centro, no próximo slide a gente vai ver. Aí, passar o slide. Isso, no convento, olha, o convento de Nossa Senhora do Carmo. Então, nesse convento de Nossa Senhora do Carmo, ainda existe um pedacinho, é uma torre, que foi justamente daquele antigo Palácio da Boa Vista. O Palácio da Boa Vista, ele era o palácio de descanso, de férias, que eu posso dizer assim, de João Maurício de Nassau na época. Então, em determinado local desse convento, Nossa Senhora do Carmo, se nós nos posicionarmos bem, a gente ainda vai conseguir ver um pedacinho da torre original que foi do Palácio da Boa Vista. Então, nós temos aí, em todos os lugares de Recife, nós temos um pouquinho da nossa história. Então, seguindo, na nossa viagem, ele também ordenou a construção de pontes. E uma das pontes mais importantes que nós temos aqui hoje, nos nossos dias, leva o seu nome hoje. Naquela época ela não se chamava assim. Hoje ela se chama Ponte Maurício de Nassau, em homenagem a ele. E aí a gente recorre a um fato interessante na história, que foi justamente, no próximo slide a gente vai ver, que foi a história do boi voador. Pois é, a gente até tinha falado sobre esse boi nas aulas anteriores, né? E aí eu vou recorrer ao meu amiguinho que está ali na mesa. Vamos lá comigo? Para a gente conhecer um pouquinho dessa história do boi voador, bem rapidinho. Vem cá comigo. Então, o que acontece? Essa ponte Maurício de Nassau, que hoje se chama assim, ela teve alguns transtornos na sua construção. O que aconteceu? Ela estava demorando muito a ser construída, ela seria a maior ponte do Recife naquele período. E, assim, as construtoras que foram contratadas, elas não estavam entregando no prazo que deveria ser feito. Maurício de Nassau, ele muito preocupado com a questão da organização da cidade, e era necessária essa ponte, até para arrecadar dinheiro, porque naquela época, as pessoas para atravessarem a ponte de um lado para outro, elas pagavam um pedágio, né? Elas pagavam um pedágio para poder atravessar, indo e voltando. Então, com isso, o governo ganhava bastante dinheiro. Imagina a quantidade de gente que passa de uma ponte de um lado para o outro, levando mercadorias e levando outras coisas. Então, era uma coisa assim que o governo arrecadava muito. E Maurício de Nassau, claro, tinha esse desejo. O que aconteceu? Ele investiu o próprio dinheiro, ele pagou para poder construir essa ponte, para poder terminar a ponte, e fez o seguinte, para chamar a atenção do público. Ele disse, olha, eu vou fazer uma coisa inédita no mundo todo. Eu vou fazer o boi voar através dessa ponte. E aí as pessoas ficaram abismadas. Como? O boi voar? Isso não acontece, o boi é muito pesado, através da ponte. E chamou gente de todos os lugares do Brasil e aqui de Pernambuco também, né? Especialmente autoridades, pessoas importantes, o povo mesmo que morava ali, todo mundo ficou curioso.
E aí ele falou com um fazendeiro que existia naquela época, sim, porque Recife tinha muitas fazendas ainda, chamado Melchior. Melchior tinha um boizinho de pelo amarelo, parecido com esse aqui, só que esse aqui só tem a carinha amarela, né? E ele era todo amarelinho e era muito manso. E ele pediu para o Melchior o boi emprestado. Foi o que ele fez. Ele pegou esse boi, levou por toda a cidade e disse, levou lá para cima do palácio de Friburgo e mostrou para todo mundo, disse, esse boi que está aqui, o boi subiu escada, viu? Esse boi aqui, ele vai voar. É o boi que vai voar. E aí, antes, claro, dele fazer tudo isso, ele já tinha um plano arquitetado na mente, ele foi, pegou um boi, outro boi, eles fizeram lá um trabalho, retiraram o couro do boi, preencheram esse couro com palha e tal, para ele ficar bem levezinho, colocaram toda uma preparação e montaram um esquema que ia de um lado ao outro da ponte com roldanas, os marinheiros fizeram isso. E o que tinha que acontecer? O boi, ele seria levantado e pendurado de um canto a outro da ponte. Então, num determinado momento em que a multidão estava lá reunida, esse boi simplesmente voou através da ponte. E ele foi e ele voltou também. Então as pessoas ficaram lá abismadas. Nossa, o boi voou de verdade. Só que aí, quando chegava lá no finzinho da ponte, aí dizia assim, não, agora você já atravessou a ponte, vai ter que pagar de novo. E nessa brincadeira de boi indo e voltando, o governo ganhou muito dinheiro naquela época. Maurício de Nassau não era nada bobo. Ele construiu a ponte e fez o boi voar, que é um fato que acontece e todo mundo comenta, geral, né? No mundo inteiro as pessoas ainda comentam esse fato. Foi verdade, você pode pesquisar nos livros de história, está dizendo essa história fantástica do boi voador. Mas vamos seguir lá para o nosso passeio. E aí, depois do boi voador, a gente vai continuando aqui pela cidade do Recife. Então, nós temos aqui, antes, isso. O governador-geral, que era Maurício de Nassau, ainda ordenou a construção de um observatório astronômico e proibiu as pessoas de jogarem lixo nas ruas, nos açudes dentro da cidade e nos arredores de Recife. Além disso, ficou conhecido por ter uma grande coleção de obras de artes, plantas e artefatos variados. Em seu jardim em Recife, também eram criados animais exóticos, quer dizer, animais diferentes, que nós geralmente não temos aqui em Recife. Ele trouxe, ele gostava, ele era um amante da natureza e das artes. Era uma pessoa extremamente talentosa. E aí, olha, nós temos outra imagem do Recife, naquela época, do governo holandês. Maurício de Nassau realizou inúmeras ações para o desenvolvimento da colônia. Ele procurou recuperar a economia açucareira de Pernambuco ao vender engenhos que tinham sido abandonados durante a guerra entre portugueses e holandeses e procurou estabelecer algumas normas para a melhoria da vida, como a obrigatoriedade de se plantar mandioca, entre outras medidas. Então, ele não era só preocupado com a questão como é que eu posso dizer, das ruas, e isso é muito importante, a questão de não manter o lixo e tal. Mas também ele era uma pessoa muito preocupada com o bem-estar. Ele incentivou a cana-de-açúcar, que era um grande comércio na época que a gente fazia, e também ajudou as pessoas incentivou a plantarem mandioca, que era para o seu próprio sustento, né? O sustento das pessoas que moravam em Recife naquela época. E aí nós temos a liberdade religiosa. Então, nós temos a sinagoga Carral-Zur Israel, que ainda está lá, não funciona mais como uma sinagoga, mas ela foi inaugurada em 1642, foi o primeiro templo judaico da América. É uma religião que só existe lá do lado do Oriente, e Maurício de Nassau permitiu a religiosidade livre das pessoas. Nós também temos aqui essa imagem que retrata também o Recife. Nós vamos ver agora outras realizações do governo de Maurício de Nassau. Primeira coisa, investimentos na infraestrutura de Recife, construção de pontes, como a gente falou, né? Canais e obras sanitárias. Estabeleceu também uma aliança política com os senhores de engenho. Ele perdoou algumas dívidas e trouxe também alguns empréstimos às pessoas daquela época.
Aqui nós temos o Largo do Corpo Santo, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Ele também melhorou a qualidade dos serviços públicos em Recife, investindo na coleta de lixo e nos bombeiros. Então, Recife era bem organizada na época de Maurício Nassau também. Reduziu os impostos cobrados aos senhores de engenho. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o Largo do Corpo Santo, que é esse local, só para a gente, antes de fazer as atividades. O Largo do Corpo Santo, ele era um local que existia aqui na nossa cidade, também foi destruído por causa da urbanização, a modernização da nossa cidade. E o que acontece? Nele tinha um local, uma igreja, que funcionou como um templo calvinista, falando da liberdade religiosa que Maurício de Nassau tanto prezava, né? A liberdade das pessoas exercerem a sua religiosidade. Então, durante o governo de Maurício de Nassau, houve grandes progressos aqui para o nosso local, certo? Agora nós vamos sim às atividades, vamos relembrar. Que tipo de modificações, aí a gente pergunta, Maurício de Nassau fez em Pernambuco? E aí, quais foram os tipos de modificação? Ele reconstruiu a cidade de Olinda, essa é a primeira pergunta agora. Ele reconstruiu a cidade de Olinda, ele construiu pontes, palácios, urbanizou a cidade e fez acordo com os senhores de engenho, ou ele não incentivou o cultivo da cana-de-açúcar? Quais foram as modificações que Maurício Nassau fez em Pernambuco? É só você puxar, ele não reconstruiu a cidade de Olinda, certo? E assim, ele incentivou sim a questão da cana-de-açúcar. A resposta é, construiu pontes, palácios e urbanizou a cidade, fez acordo com os senhores de engenho. Então, gente, essa é a resposta. Então, quero agradecer a vocês a presença e a participação. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre o governo de Maurício de Nassau, pode pesquisar nos livros, é bem legal isso. A gente aprender um pouco sobre o nosso povo, o que nos formou, não é isso? Então, gente, muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado da aula. Ó, até a próxima. Tchau!